Aqui nos nossos estúdios, nós já estamos com a juíza Maria Aparecida Sarmento Gadelha, ela que é presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba. A gente vai tratar de dois assuntos bacanas. Primeiro, vai ser o 20º Encontro dos Magistrados, e o outro vai ser sobre o projeto da lei das 10 medidas de combate à corrupção, que foram ontem aprovados no Senado. Porém, como teve alterações, volta para a Câmara dos Deputados, para depois voltar ao Senado Federal novamente. Então, é esse tema que está bastante em evidência aqui no nosso Brasil e na Paraíba. A gente também não vai deixar de debater sobre esse tema com a juíza, como é que ela analisa essa questão. Porém, a gente vai falar sobre o 20º Encontro dos Magistrados, que vai ocorrer no mês de julho. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse evento, como é que vai funcionar, quando vai ser, quem pode, quem não pode. Doutora Maria Aparecida, seja bem-vinda ao programa Agora Mais. Me honra a sua participação hoje aqui nos nossos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma honra também estar aqui. Eu sempre digo que é muito importante essa comunicação. É sempre muito bom falar com o público e falar através de vocês. Esse 20º encontro, o que é que significa, o que é que vai ser, como é que vai funcionar? Já são 20 anos de história. O que é que a sociedade e os magistrados têm visto nesses encontros? O nosso 20º Encontro de Magistrados Estaduais acontece amanhã, dia 28 de junho, e ele é realizado de 3 em 3 anos, para que justamente a magistratura estadual da Paraíba possa pensar sobre como está o Poder Judiciário, como está o exercício da magistratura, em que nós podemos colaborar mais, em que nós podemos melhorar. Então, é um espaço onde os magistrados se reúnem para tratar de temas importantes, para tratar de temas que vão tanto de encontro aos seus anseios, aos anseios da magistratura, quanto da própria sociedade. E neste ano em específico, nós decidimos ouvir os nossos associados a respeito de quais temas eles querem que sejam debatidos. E fizemos uma pesquisa interna, os nossos associados responderam que gostariam que nós tratássemos de saúde emocional. Hoje nós sabemos que a carga de trabalho da magistratura é muito grande, a carga de pressão é muito grande. Isso vem repercutindo negativamente na saúde emocional dos magistrados, tanto que alguns até já têm pedido aposentadoria, porque estão se sentindo realmente muito cansados e pressionados. E outro ponto, eleito pela magistratura, é a unificação de procedimentos, demonstrando que a magistratura também está preocupada com a qualidade do seu trabalho e a quantidade do seu trabalho. A magistratura se preocupa em promover uma jurisdição mais célere e mais eficiente. E na medida que diz assim, nós precisamos unificar procedimentos para sermos mais rápidos e mais eficientes, está dizendo que nós precisamos ter um olhar voltado para isso. Nós da associação entendemos como um tema muito atual, e que trata também de procedimentos e de celeridade, é a inteligência artificial. Essa tecnologia, essa ferramenta tecnológica... O tema seria Poder Judiciário dos Recursos Humanos, a tecnologia com constante busca pelo aperfeiçoamento. Isso, exatamente. Tanto trazendo os recursos humanos no lado da saúde emocional, da motivação, do estímulo ao trabalho, quanto aos recursos tecnológicos, que aí nós vamos tratar da inteligência artificial. Que é uma inovação que vem sendo já aplicada, Brasil afora. Nós temos o exemplo de Rondônia, inclusive um dos palestrantes é o desembargador Marcos Alaú, de Rondônia. Lá ele já tem em funcionamento o sistema Sinapsis, que visa justamente, essa tecnologia visa justamente a angariar mais celeridade no tratamento do processo durante seu decorrer. Doutora, me permita fazer um questionamento. Onde vai funcionar esse encontro, já que amanhã é o dia todo, não é? Como devem proceder para participarem? Como é que está funcionando a logística do evento? Esse encontro também, por sugestão dos associados, vai acontecer em um único dia.
só no período da noite, a partir das 18h30. Nós vamos tratar desses temas no período da noite, porque os magistrados também sentem dificuldade em deixar suas comarcas para participar de um encontro que dure mais de um dia. Existe essa preocupação de quem vai substituir minha unidade, as audiências que eu tenho. Então, eles fizeram uma opção por tratarem do encontro somente no período da noite. Então, vai ser no Casa Róssia amanhã, que é um ambiente, é um local que vai possibilitar congregar com mais facilidade os juízes das diversas localidades, inclusive do interior do estado. Quem vai ser os palestrantes? Nós temos para tratar... A senhora é palestrante? Não sou. A senhora só é a porta-voz. Exato. Nós vamos tratar de saúde emocional e motivação com o conferencista Cal Mascarenhas. Ele é especialista nessa área. E sobre inteligência artificial, como eu disse, com o desembargador Marcos Alaô, que é de Rondônia. E já tem muita experiência em inteligência artificial e já pode trazer como essa tecnologia vem sendo aplicada não só em Roraima, mas em todos os estados por onde ele costuma passar estudando o tema. Importante, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse, como deve fazer, já que a gente chega através das nossas plataformas digitais para todo o estado da Paraíba, quem tiver interesse em participar, ainda tem chance de participar ou não? Como é que vai funcionar essa participação dos magistrados que queiram participar desse evento? Os nossos magistrados, eles podem se inscrever até na hora. Então, amanhã, inclusive, nós receberemos credenciamento. Eles já se inscreveram. Houve uma quantidade muito boa de inscrições, apesar das dificuldades de deslocamento e, como eu disse, das responsabilidades com suas comarcas, mas houve uma quantidade grande de inscrições e nosso magistrado, nosso associado, sempre muito bem-vindo. Chegando lá, já vai estar necessariamente inscrito. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, para a senhora fazer o convite, tá? Mas eu queria saber o que a senhora achou, né, da aprovação do projeto contra o abuso de autoridade, que também foi traduzido ontem pelas 10 medidas de combate à corrupção. Para algumas pessoas da área, isso pode criar a possibilidade de um investigado investigar e acusar o próprio investigador. Como é que a senhora tem analisado, né, essas 10 medidas de combate à corrupção que foi aprovado ontem no Senado, agora volta para o Congresso? É uma grande discussão, é um grande debate. Como é que a senhora tem visto esse imbróglio que está tendo aí sobre essas 10 medidas? Não sou eu, mas a magistratura como um todo tem visto com muita preocupação, porque isso significa que o juiz que conduz um processo que pode gerar uma responsabilização, se o réu for encontrado em culpa, pode se tornar réu. Porque é óbvio que em um processo o juiz necessariamente vai desagradar alguém. E esse alguém que foi desagradado vai usar esta ferramenta de abuso de autoridade ou de violação de prerrogativas de advogado para poder tentar enquadrar um juiz em uma conduta criminosa. E nós nos preocupamos muito com esse tema, porque um projeto que foi criado para combater a corrupção é um projeto que está sendo usado para que a corrupção não seja combatida. No final das contas, o juiz que está se dedicando aos processos criminais, e nós na Paraíba também temos grandes operações em andamento, com juízes extremamente responsáveis, técnicos, dedicados, zelosos. Esses juízes, mesmo cumprindo a lei, como a lei manda, eles podem, no futuro, ou brevemente, de acordo com a aprovação do projeto, podem ser responsabilizados por alguém que não gostou de sua atuação, pode fazer uma representação e o juiz vai responder a um processo. E aí muitos dizem assim, não, mas se o juiz não praticou o crime, pode ficar tranquilo. Mas responder a um processo é alguma coisa muito grave, especialmente para um juiz. Para que se responda a um processo, é necessário que existam indícios muito grandes de prática de ilícito. E, na verdade, as condutas previstas são muito abertas, possibilita que, com facilidade, qualquer pessoa represente e denuncie um juiz. Isso nos preocupa muito. Isso vai trazer um prejuízo muito grande à jurisdição e ao próprio combate à corrupção, que era a ideia inicial desse projeto das 10 medidas. Vou chamá-lo agora como presidente, tá, da Associação dos Magistrados. Como é que a
a associação, né, pensa sobre esse caso e o que é que a associação poderia fazer para aperfeiçoar esse pacote de mudanças? Como é que vocês têm discutido entre os associados? A nossa ação sempre foi, especialmente ontem, enquanto o projeto estava tendo o seu desdobramento final, é de mostrar aos parlamentares o prejuízo que será causado aos 18 mil juízes que existem no Brasil. Então, nós levamos notas técnicas com fundamentos legais aos parlamentares, mostramos, fizemos um esforço hercúleo nessa comunicação, mas, infelizmente, o projeto foi aprovado no Senado. Só que, como você disse, Davi, ele retorna para a Câmara. E aí, como o projeto chegou a esse estado de votação no Senado muito rapidamente, a população e nós também fomos meio que pegos de surpresa. Mas é importante que a população comece agora a prestar atenção no que vai ser feito. É a hora de a sociedade entender o que está se passando e as consequências da aprovação desse projeto na Câmara. Ela segue para a Câmara e nós precisamos agora do engajamento não só da magistratura, não só do Ministério Público, mas da sociedade. Estão querendo transformar em réu quem julga réus. Inversão de valores? Inversão de valores, represália. Represália, sim. Por quê? Como é que a senhora analisa isso? Por que a senhora está dizendo isso, represália? Porque o Poder Judiciário tem feito o que nunca foi feito. Por Moro? Pode ser sim, assim, mas esses projetos assim, eram... A cabeça, Moro... Não, o de ontem foi aprovado, eu estou pensando assim, o Moro fez o que fez, assim, na visão deles, pode ter prejudicado alguns, por a operação, uma das operações que mais prendeu corruptos, que foi a Operação Lava Jato, né, e tem pessoas influenciadas ou influenciadores no mundo da política. Essas medidas que foram aprovadas ontem no Senado, com algumas ressalvas, por isso que volta para o Congresso, seria esse motivo, essa represália, conforme a senhora mesma anunciou agora? Um deles, sim. Mas existem outros. É tanto que o projeto das 10 medidas foi desvirtuado em 2016. Não é isso? Mas existe também uma atuação do Poder Judiciário bem anterior. Quando, antes, na história desse país, nós presenciamos, nós vimos pessoas de uma colocação social elevada, serem presas, serem investigadas, quando nós vimos na história desse país, e que antigamente se dizia, não, aqui tudo acaba em pizza, porque os grandes jamais serão presos, jamais serão investigados e processados. Mas o Poder Judiciário, cumprindo o seu papel, vem não só trabalhando muito nisso, mas vem levando à frente essas investigações e vem, de acordo com as provas produzidas, fazendo essas condenações. E isso gerou essa reação, gera sim essa reação. Nós não esperávamos que fosse tão forte, mas ela chegou e precisamos todos estar atentos a isso, a sociedade precisa também se engajar nisso, para que esse projeto não vá adiante. Porque esse projeto vai sim tolher a autonomia, a tranquilidade do juiz e do Ministério Público também, de atuarem conforme a lei. A senhora já pensa em convocar uma reunião junto com os conselheiros da senhora, junto com os conselheiros da associação, com alguns representantes do Poder Legislativo, os nossos representantes lá na Câmara Federal, pretendem levar essa discussão ou uma reunião para ser discutido sobre esse tema? Sim, até porque houve a renovação, né, da nossa Câmara, dos nossos deputados, houve uma renovação significativa. Quase 40%. Exatamente. Com alguns nós já conversamos na época do projeto, de outro projeto que também tratava sobre a legislação de abuso de autoridade, mas com outros nós não tivemos contato ainda. E nós vamos continuar, sim, esse trabalho no Congresso, junto aos parlamentares, junto aos nossos deputados federais, com confiança de que eles tenham sensibilidade para o tema e de que eles possam enxergar o prejuízo à população, à jurisdição e ao combate à corrupção que a aprovação desse projeto vai causar.
Só para a gente frisar aqui, a CCJ do Senado aprovou na tarde desta quarta-feira, dia 26, ontem, depois de quase 3 horas de meio que de discussões, o PLC 27/2017, de Iniciativa Popular. A PL é conhecida como 10 medidas contra corrupção, certo? E prevê a criminalização do abuso de autoridades cometido por magistrados e membros do MP. Com a aprovação do texto, segue para a votação em plenário. Durante a reunião, o relator da proposta, Rodrigo Pacheco, apresentou seu parecer sugerindo mudanças no texto, mas ressaltou que cerne o projeto foi mantido e estabelecendo como crime o Caixa 2 e aumentar a pena de crimes de corrupção, tornando-o hediondo em alguns casos. Então, quem quiser maiores informações, basta entrar lá no Senado, no site do próprio Senado Federal e acompanhar todo o projeto de lei que foi apresentado. Fora também esse caso, aí também levaram também em termos de crimes de Caixa 2, essas coisas todas. Como é que vocês também veem essa situação? Pois é um projeto que é louvável quando ele realmente se propõe a combater a corrupção. Né? O problema é que, do projeto inicial, o projeto de iniciativa popular, assinado por 2 milhões de brasileiros, né, que deu ingresso na Câmara dos Deputados, que foi desvirtuado e onde passou a ser incluído o abuso de autoridade para aquele que tem a obrigação de investigar e de julgar, nós vemos com preocupação, porque não compreendemos como em um projeto que tem intenção de combater o abuso, ou combater, desculpe, a corrupção, ele venha com a possibilidade de tolher o juiz e o membro do Ministério Público que tem esse mistério. Então, há uma dualidade nesse processo, há uma contradição nesse projeto, que precisa ser revista pela Câmara dos Deputados e pela qual nós vamos lutar sempre. Bacana, tá aí, viu, pessoal? A nossa querida juíza está aqui falando. Eu falei como presidente de uma associação, depois eu falo como juíza também, porque aí a gente fala como representante de vários magistrados que estão em casa agora, ela está representando todos aqui nos nossos estúdios. Lembrando que ela vai falar falou sobre o evento que vai acontecer, o 20º Encontro dos Magistrados, que será realizado aqui numa casa de recepções aqui na capital, certo? Amanhã, certo, será esse encontro, e a gente também falando sobre as 10 medidas, né, que foram levantadas ontem pelo Senado Federal. Me permita, doutora, falar, os deputados estaduais da Paraíba levantaram algumas discussões na Assembleia Legislativa que falavam sobre a saída de alguns fóruns, né, algumas comarcas. E não estava aqui na sugestão de perguntas, mas eu acho que é um tema super importante. E como eu faço a cobertura da Assembleia Legislativa, muitos deputados estavam reclamando sobre essa ausência de comarcas que possam vir a acontecer. Como a associação tem visto, né, esse possível tirada de juízo dessas comarcas, essas comarcas saindo das cidades? Como é que vocês têm visto isso? Na verdade, o que nós temos buscado do Tribunal de Justiça é que otimize, em primeiro lugar, os seus recursos, ou seja, dirija para o primeiro grau de jurisdição os seus recursos. Isso significa que quem tem mais processo deve ter mais servidores, deve ter mais recursos materiais, financeiros, para poder dotar o primeiro grau, que são os fóruns, as comarcas, as unidades, de mais equipamentos para os juízes julgarem melhor. Só que nós temos algumas peculiaridades na Paraíba. Nós temos atualmente 51 cargos de juízes vagos. Nós temos também algumas comarcas e unidades que distribuem 30 processos por mês. É um número muito pequeno. E essas unidades, por exemplo, em uma comarca grande como Sousa, essas unidades que distribuem um número pequeno de processos, elas continuam tendo lá servidores, equipamentos de tecnologia, elas continuam com aquela estrutura toda muito grande para uma demanda pequena. Então, o que o Tribunal de Justiça precisa fazer é equilibrar essa necessidade de trabalho.
Existem outras varas em Sousa que têm uma demanda muito alta, uma judicialização muito alta e tem um número de servidores pequeno. Isso significa que deve haver um equilíbrio. Se existem varas em uma unidade que tem uma distribuição pequena, por que não o tribunal pensar em agregar uma unidade à outra? O que nós defendemos enquanto associação é que isso seja feito, em primeiro lugar, com muito cuidado, para não suprimir a jurisdição do cidadão. O cidadão precisa ter acesso à jurisdição e o acesso facilitado à jurisdição. Isso precisa ser feito com fundamentos em dados reais, em estudos técnicos. Nós não podemos admitir hoje o que acontecia muito antigamente no Tribunal de Justiça, é de uma situação circunstancial, por uma situação circunstancial, ser criada uma comarca. Eu quero criar uma comarca, havia muito isso antigamente, porque é a comarca de um ministro tal, onde um ministro tal nasceu, a comarca de onde eu nasci. Antigamente havia essas decisões no Tribunal de Justiça, só que elas não podem mais acontecer. Então, hoje, tanto para a criação de unidades quanto extinção de unidades, existe um procedimento que deve ser adotado, a começar pelo estudo técnico do que se passa no primeiro grau da Paraíba. Então, assim, com a ausência de 51 juízes e com a existência de unidades que não se justificam por si, é necessário que o Tribunal de Justiça repense esse modelo. E aí sim pode ser que aconteça de o tribunal necessitar agregar uma unidade à outra, mas o que nós entendemos é que o meio menos traumático de se fazer isso é que se comece pelas comarcas maiores, que não vão deixar de ser comarcas, mas vão possuir menos cartórios, menos unidades. Então, mas o primeiro passo que nós pedimos do Tribunal de Justiça é o levantamento desses dados, é a realização desses estudos. Até porque nós temos um concurso já de magistrados em andamento, houve também uma sessão especial na Assembleia para tratar da nomeação desses novos juízes. O Tribunal de Justiça justificou que não tem como nomear, porque não tem orçamento nem financeiro suficiente. Mas, se não tem condição de nomear, também precisa resolver o que fará. Nós temos algumas comarcas no sertão que estão vazias, justamente pela quantidade de cargos vagos de juiz, e que estão sendo tratadas por juízes de comarcas vizinhas, mas muitas vezes distantes. Então, o colega está lá no interior, muitas vezes da cidade de Sousa, precisando se deslocar, por exemplo, para Paulista. Então, quanto tempo o juiz leva de deslocamento, deixando a sua unidade, a sua titularidade, deixando os seus processos atrasarem, para poder irem para outra comarca, atender outra comarca. Ele é um só, o juiz deve trabalhar apenas na sua unidade e, excepcionalmente, substituir em outra. Mas o que está havendo é que a substituição é a regra na Paraíba. Os juízes do sertão, e isso é dito não só pelos colegas associados, mas também pelos próprios advogados que atuam na região, e é sentido pelas partes, pelo jurisdicionado, os juízes do sertão estão constantemente acumulando outras unidades. E é claro que isso traz um prejuízo para a jurisdição. O atraso, né? Claro, um juiz que lida só com a sua unidade, ele vai trabalhar só nos seus processos. Mas um juiz que, além dos seus processos, precisa acumular em outras, e eu não digo só uma unidade, não. Em período de férias, em período que os colegas tiram mais férias, alguns juízes costumam ficar com 4 unidades. Então, pode-se dizer que o juiz, naquelas duas que sejam, naquelas 2 unidades, ele vai conseguir fazer audiência, fazer despacho, sentenciar, receber advogado, receber parte e gerenciar cartório a contento? Não vai, porque o juiz é um só e o dia só tem 24 horas. Né? Então, não é razoável se pretender que essa situação permaneça. Por isso que nós cobramos do Tribunal de Justiça ação nesse sentido. Como é que está sendo essas discussões? É Márcio Murilo, né? Desembargador Márcio Murilo, presidente do Tribunal de Justiça. Como é que está sendo essas discussões com ele para a melhoria de todos os associados, de todos os magistrados? Já que a senhora está dizendo assim, tem um que fica faz quatro comarcas, certo? Mas eu não falo nem de 4 comarcas, mas sim desse traslado. Vamos dizer que a senhora falou aqui, Sousa, foi Sousa, Paulista.
Aí vai outra cidade, às vezes os horários que são estradas perigosas. Como é que estão sendo essas discussões junto com o presidente do Tribunal de Justiça? A associação ela tem mostrado e tem cobrado do Tribunal de Justiça ações que, pelo menos, imediatamente venham a remediar essas situações. Né? Nós temos que o juiz que atua em mais de uma unidade, ele, claro, que está fazendo um trabalho excepcional, né? Além do trabalho para o qual ele foi nomeado. E é justo que o Tribunal de Justiça arque com as despesas que decorrem desse deslocamento. Então, acredito que todos concordam comigo que eu fui nomeada para trabalhar na minha unidade em Sousa, e eu ir para Paulista, eu vou no meu carro, eu vou com o meu combustível, e eu vou, muitas vezes, sem ter direito a uma diária inteira. Às vezes se paga meia diária, que é o suficiente somente para fazer refeição na comarca, e muitas vezes uma pernoite. Não é razoável que se pretenda do juiz que ele arque com esses custos. Qualquer funcionário de qualquer empresa, se fosse deslocar para fazer outro trabalho, a empresa arca com os custos do deslocamento, e essa é uma verba indenizatória. Se está somente devolvendo o que o juiz gastou. Então, nós cobramos do Tribunal de Justiça, tanto que atualize o valor das diárias, que desde 2009 é a mesma, quanto providencie veículos ou indenize o que o juiz gastou em termos de transporte. E o Tribunal de Justiça, embora não tenha regulamentado essa indenização de transporte, em algumas comarcas disponibilizou veículo para que o juiz possa se deslocar. O que isso precisa acontecer, entretanto, em todas as comarcas onde haja deslocamento de juízes. Até para que não gere uma situação de desigualdade, que alguns juízes em substituição contem com veículo oficial para fazer esse deslocamento e outros não. Então, nós temos cobrado constantemente do Tribunal de Justiça esse suporte ao juiz, para que o juiz, já que está excepcionalmente e indevidamente acumulando durante tanto tempo, que ele não tire do bolso para fazer isso, porque há um custo muito grande você se deslocar 2, 3 vezes por semana para outra comarca, quanto também cobramos do Tribunal de Justiça essa reestruturação do primeiro grau, para que existam na Paraíba as unidades judiciárias com juiz, com servidores, com equipamentos de informática, com internet, já que uma das prioridades do trabalho do Tribunal de Justiça é... Senhora, pega esse microfone, por favor. Já que uma das prioridades do Tribunal de Justiça é a virtualização de todos os processos, é necessário que exista um parque tecnológico muito bom e que exista internet boa, porque com processo eletrônico você só trabalha assim, se tem a internet boa. Então, o Tribunal de Justiça precisa não só focar os seus recursos e os seus esforços na virtualização de processos, precisa também se voltar para o primeiro grau, priorizando o primeiro grau, dando suporte e condições de trabalho. E aqui eu vou fazer um dado interessante, se eu tiver tempo. Nós estamos amanhã tratando sobre inteligência artificial, nós tratamos sobre virtualização de processos, que é o que o Tribunal de Justiça vem fazendo, vem incrementando essa virtualização. Em breve nós teremos todos os processos da Paraíba virtualizados. Não haverá mais processo físico. Isso vai gerar também uma consequência para a qual o Tribunal de Justiça precisa ficar atenta. O processo judicial eletrônico, ele tramita mais rapidamente. Mas ele tramita mais rapidamente para o cartório. Porque o servidor do cartório vai dispor de instrumentos através dos quais ele, com um clique, ele resolva uma série de determinações do juiz. Então, facilitando. Exato. Eu vou intimar uma parte, eu digito alguns comandos e o faço. No processo físico, eu preciso digitar uma intimação, eu preciso, às vezes, se for um ofício, envelopar esse ofício, se não, mandar para a central de mandados. Eu preciso de uma série de ações que tornam o processo mais lento. No processo eletrônico, não. No cartório, ele é muito ágil. O servidor do cartório, para cumprir um processo,
normalmente ele olha o último despacho do juiz, né? Onde o juiz diz faça isso, faça aquilo, ele olha o último despacho e cumpre. Cumprindo no processo eletrônico, comandos rápidos. Vai cumprir rapidamente esse processo volta para onde? Para o gabinete. Esse processo vai voltar para o gabinete, 5 servidores, se houver na vara, às vezes nós temos vara com 2 servidores, mas se houver 5 servidores na vara, eles trabalham no processo eletrônico muito rapidamente, devolvem para o juiz, e o juiz fica lá, precisando olhar o processo eletronicamente, um a um, porque o juiz não despacha um processo, por mais simples que seja o despacho, o juiz não despacha sem analisar o processo. Então, o juiz precisa ler o processo todo. Isso faz com que, no gabinete, o processo eletrônico seja mais lento, passe mais tempo no gabinete. Se o juiz estiver trabalhando sozinho, sem dispor de uma assessoria que possa analisar o processo, possa dizer o que é que aconteceu para o juiz direcionar, o processo vai demorar muito mais tempo no gabinete. Então, o que é que vai acontecer? Os cartórios vão ficar mais atualizados e os gabinetes cheios de processo, porque aqui na Paraíba há juízes sem assessores, há juízes com um assessor apenas e juízes poucos, no máximo com 2 assessores. Então essa vai ser, pelo que eu estou vendo, a senhora falou vários assuntos de temas de suma importância, então acho que todos vão ser discutidos amanhã. Nem que se for usando os palestrantes, mas em off, nos bastidores, vai ser um verdadeiro conversação entre todos. Essa é a proposta do encontro. Não só para ouvirmos, mas para conversarmos, porque não é sempre que nós temos condições de nos encontrar. Cada juiz, especialmente na conjuntura do Poder Judiciário da Paraíba, os juízes estão realmente assoberbados, preocupados em devolver números, em levar a jurisdição. Muitas vezes é difícil encontrar colega. Meta para juiz? Existem muitas metas para juízes. De despacho, essas coisas? Existem. Curiosidade minha. Tá. Acho que de muitos também. Existem. O CNJ já começa a impor as metas necessárias, as metas para o Poder Judiciário como um todo, como, por exemplo, julgar mais processo do que ajuizado. Os juízes precisam, todos os anos, mostrar que cumpriram essa meta. Baixar mais processos do que os ajuizados. Então, são várias metas do CNJ que os juízes precisam cumprir. E com deficiência de servidor em cartório, com deficiência de assessor, tudo isso fica muito complicado e daí deriva não só o estresse, né, mas o próprio isolamento. Como eu estava dizendo, nós não temos sempre condições de debater. Por isso a importância de um evento como o de amanhã, porque é o espaço que o juiz tem até de trocar experiências, de dizer, não, mas na minha unidade eu estou adotando essa experiência que torna mais célere. O outro colega vai e copia a ideia. É um espaço muito rico. É o espaço também que nós temos de mostrarmos onde estão as deficiências, até para que a própria associação possa tomar conhecimento e possa levar as demandas ao Tribunal de Justiça. Tá aí, pessoal. Nada melhor do que um bom bate-papo aqui com nossa juíza Maria Aparecida, que está aqui hoje nos estúdios, que me honra muito a sua vinda hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que me sinto muito honrada de poder estar aqui, poder conversar com você, Davi, poder conversar com os telespectadores. É sempre muito bom levar o nosso ponto de vista para a sociedade. É muito bom estar em contato com a sociedade, porque é a ela que nós servimos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tá certo. Tá aí, viu, pessoal? Lembrando que amanhã é o encontro deles, o 20º encontro, né? Já são 20 anos, 20 edições desse encontro, só para os magistrados, tá? Vai ser numa casa de recepções aqui, e você que é magistrado, deve ter entre fóruns e conversas, você deve saber. Mas se algum passou despercebido e esqueceu, fique ligado que amanhã, a partir das 18h30. Das 18h30 no 18 horas, chega para pegar o credenciamento, para conversar. Nada melhor do que um bom fuxico, um bom bate-papo antes, né, doutora? Isso é bom demais, viu?